Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco neste e em todos os momentos das nossas vidas. É sempre um prazer retornar a esta casa, onde nós encontramos sempre amigos tão queridos, né? E onde nós nos sentimos mais elevados até, porque o ambiente aqui é muito bom, é tranquilo, cheio de paz, e isso sempre faz com que todos nós possamos nos sentir melhores, né? Nós estamos no mês de dezembro, em que se comemora o nascimento de Jesus. É o mês mais importante do ano, porque Jesus, o Mestre Maior, que já renasceu aqui na Terra, que teve a oportunidade de nos dar para que pudéssemos aproveitar a sua vinda, para que cada um de nós pudesse crescer através dos ensinamentos que ele nos deixou. Jesus, sem paralelo, é um ser tão extraordinário, de tamanha elevação, que nós não fazemos ideia. O que nós conhecemos de Jesus é aquela personalidade amorosa que renasceu, né, lá na Judéia, que fez com que, através das suas palavras, aqueles pescadores, aquelas pessoas humildes, pudessem entender a mensagem que ele nos trazia. Tudo muito simples. Porque se ele falasse com outras palavras, né, deixasse perceber a grande elevação do seu espírito, ali ninguém iria entender nada. Por isso ele usava sempre da maior simplicidade, falando de coisas muito simples, de dracmas perdidas, de grãos de trigo, de todas aquelas coisas que eram conhecidas pelos judeus, que eles viam o tempo inteiro, através das suas existências, do seu trabalho, da sua dedicação à terra ou às pessoas. Eles percebiam e entendiam a mensagem de Jesus. Mas a sua grandeza para nós, ela fica patente quando Emmanuel descreve no seu livro A Caminho da Luz, quando ele fala sobre uma época, há muito tempo atrás, que a gente não faz nem ideia, em que, chegada uma certa época, uma parcela uma parcela de material, digamos assim, né, de vida, se soltasse da nebulosa solar e viesse formar a nossa Terra. Mas isso tudo era tão pequeno para nós, porque nós não entenderíamos nunca isso, fez com que esse processo gerasse um outro planeta, que seria a Terra, que através das bênçãos divinas foi forjado um novo centro de auxílio a espíritos necessitados. E Jesus, diz-nos Emmanuel, já fazia parte da comunidade dos espíritos puros e que presidiu a essa formação da Terra. Como que nós poderíamos avaliar isso, não fosse os ensinamentos que a doutrina espírita nos trouxe? Como nós poderíamos entender um processo tão grandioso, não foram as informações que temos recebido ao longo do tempo? E essas informações, inclusive, foram trazidas até nós pelo Chico Xavier, grande médium de Uberaba,
aliás, o maior médium que se conhece, né, na nossa época, e acredito que em todas as outras. Então, esse processo fez com que essa grande massa ígnea se soltasse da nebulosa solar para formar o nosso planeta. Só que, dessa maneira, ainda era um processo teria que haver um processo de resfriamento, porque não havia possibilidade de vida pelo calor, né, desse espaço que nós ocuparíamos depois, que seria a nossa Terra. Por muito tempo, permaneceu resfriando, até que uma certa época, diz-nos Emmanuel, viu-se descer uma nuvem de forças cósmicas que envolveu todo aquele imenso laboratório em repouso. E aí, apareceram muito tempo depois as primeiras bactérias, os primeiros seres infinitesimais, né, que não poderiam ficar em terra firme, porque o calor era imenso. Então eles se acomodaram primeiro nas águas. Com o tempo passaram para a terra firme, foram melhorando cada vez mais, foram se modificando, crescendo, estabelecendo outras diretrizes, outras espécies. E assim, o nosso planeta foi sendo envolvido por aqueles seres muito primitivos que aqui estavam. Muito tempo depois, veio o homem. Viemos nós, seres humanos, para cá. E dessa maneira, nós fomos também desenvolvendo as nossas condições. Muitos viemos de outros lugares. Aqueles já com mais condição vieram de outro planeta que havia chegado a um estágio tal que não poderiam mais permanecer esses seres naquele planeta. E então viemos para cá. Esse mesmo processo que nós estamos esperando que aconteça, né, através da transformação, porque a nossa Terra hoje já tem condições para essa mudança extraordinária, para esse crescimento, por tudo que já se fez aqui no nosso planeta. Então, dessa forma, muitos planetas, muitos seres, como nós sabemos, se não terão condições de ficar aqui na Terra, serão levados para um outro local, em que irão também aprender mais, crescer mais e se desenvolverem. Tudo isso sob a égide do Cristo. Porque chegada uma determinada época, isso há mais de 2000 anos atrás, já se fazia necessária uma alimentação, digamos assim, de informações para aqueles seres que estavam aqui na Terra e que já tinham inteligência suficiente para entender, para descobrir as realidades e se informarem de tudo aquilo que Jesus nos trouxe, que Ele estava nos trazendo nessa época, há mais de 2000 anos. E assim, a sua mensagem veio ao mundo. Veio ao mundo através de palavras simples, de conceitos importantíssimos, mas que Ele trazia com a maior simplicidade, nos mostrando aquela realidade que todos precisávamos conhecer. Ele nos falava de coisas simples. Por quê? Porque nós não teríamos condições,
há 2000 anos atrás, de entendermos as suas palavras, se assim não fosse. Então, ele foi falando, foi nos trazendo as suas mensagens através de parábolas, de conceitos importantes, mas que nos calavam fundo, porque era um momento chegado de cada um desenvolver dentro de si a mensagem de Jesus. Jesus nos falava nasquelas parábolas tão lindas. Ele nos conta coisas que são simples, mas profundas. Quando ele nos fala, por exemplo, da dracma perdida, então ele nos mostra que tudo isso era necessário para o nosso aprendizado. Quando ele nos fala do filho pródigo, quando Jesus nos fala daquela passagem tão extraordinária, daqueles sacerdotes que desciam de Jerusalém para Jericó e que encontraram um viajante machucado, perdido. O sacerdote passou ao lado. O outro também que desceu logo depois, também não se interessou, não quis fazer nada. Mas um samaritano, que inclusive era desprezado pelos judeus, porque eram de outro ramo religioso, e que os judeus não aceitavam, ele parou, viu aquele homem caído, machucado, todo ferido, e ajudou-o. Pensou a sua ferida, deu-lhe água, depois colocou no cavalo e levou até uma hospedaria. E ele disse ao hospedeiro: trata bem dele. E deu-lhe dinheiro. Aí disse: trata bem dele, porque quando eu voltar, o que tiveres gasto a mais com ele, eu te pagarei. E aí Jesus pergunta: mas quem foi o próximo daquele que estava ali, que acudiu aquele necessitado, aquele que estava ferido? Então o doutor da lei disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. Bem, então vai e faz tu o mesmo. Então eram sempre informações importantes e ao mesmo tempo que calava fundo aos corações, porque Jesus não deixava margem a dúvidas. Ele explicava, ele orientava, não fazia como aquelas pessoas que queriam aparecer como sacerdotes, como todos aqueles que achavam que tinham mais conhecimento. Ele não, ele descia o contato da multidão e a socorria através das suas palavras, dos seus ensinamentos, orientava-as nos problemas das suas existências, aquilo que fosse necessário para elas. E dessa maneira, foi assim que nós aprendemos. Nós estávamos lá nessa época? Quem sabe? Provavelmente sim. Mas foi aos poucos que nós fomos assimilando as informações de Jesus, o seu Evangelho. E todavia, até hoje, nós ainda temos dificuldade em agirmos como Ele nos ensinou.
deixado pelo Evangelho de Jesus, que é luz em nossas almas, nós ainda temos os conhecimentos que a doutrina espírita nos trouxe, fazendo com que pudéssemos entender de uma maneira mais profunda ainda a mensagem de Jesus. E tudo isso graças à vida do nosso Mestre na face da terra. Com certeza ele sofreu muito. Imaginemos nós, já pensaram? Se fôssemos atravessar as dificuldades que Jesus atravessou, se fôssemos passar por uma crucificação, por exemplo, nós não teríamos condição. Porque nós somos fracos ainda. Nós não temos aquela fortaleza moral, aquela firmeza, aquela condição de enfrentarmos as dificuldades reais da vida. Muitas vezes nós nos perdemos com coisas pequenas. Não precisam ser grandes, não. Quantas coisas pequenas do dia a dia nos tiram a capacidade de refletir, de analisar, às vezes em contato com a família, coisas pequenas. Nós acabamos enfiando os pés pelas mãos, nos desequilibramos, deixamos de realizar aquilo que nos seria necessário. E nos sentimos péssimos depois. Mas por quê? Porque bem lá no fundo, nós não mudamos como gostaríamos de ter mudado. Nós continuamos, no fundo, sendo aqueles mesmos, com mais conhecimentos, mas ainda com dificuldades, para mostrar essa nossa transformação moral, que ainda é pequena em nós. Grande em relação ao passado, mas pequena em relação a tudo o que nós temos aprendido no curso das nossas vidas. Eu, por exemplo, nasci em lar espírita, eu já falei isso para vocês. Meu pai foi extraordinário, nos passando todas as informações. A gente ia ao centro, né, Maria, frequentei evangelização, mocidade, tudo aquilo que a gente tem direito. Fiz trabalho de... como é que a gente fala? Não me lembro agora. Aquele trabalho que a gente vai pelas ruas, nós fazemos essa atividade, né, em socorro aos necessitados. A gente, num sábado, a gente levava uma informação, um papelzinho explicando, né, qual era a nossa finalidade, que era uma mensagem, né, e também com as informações daquilo que a gente estava fazendo aí. Passávamos, cada semana a gente passava numa rua diferente, batendo em todas as casas. Depois, na semana seguinte, a gente passava recolhendo o que aquelas casas tivessem para nos fornecer. Caravana de Souza. Então, quanto tempo nós fizemos isso? E foi muito bom. Porque a pessoa que nos orientava, nós éramos muito jovens naquela época, eu tinha 14, no máximo 15 anos, né? Ela dizia assim, olha, o mais importante é vocês aprenderem, né, a conversar com a pessoa. Se ela não quiser dar nada, agradeçam, né? Mas não se preocupem com isso.
Se a pessoa quiser discutir com vocês, né, que estão fazendo um trabalho para uma outra religião, né, para a doutrina espírita, procurem orientar, explicar, né, que a gente não escolhe as famílias que vão receber aquilo tudo que a gente recolhe, não são espíritas. São pessoas muito simples, de favelas, que já tinham favelas naquela época, lá em Marília, né? De favelas, que estão necessitadas. Ninguém pergunta, né, a religião que elas têm, ninguém quer saber qual a concepção religiosa delas. Mas nós sempre entregamos, depois a gente separava, né, tudo aquilo que a gente havia recebido, e depois fazíamos pacotes e íamos entregando para as famílias. Então, tudo isso a gente aprende. Aprende, inclusive, a ser mais humilde. Porque tinha gente que falava assim, não, o quê? Que de religião vocês são? Não, nós somos espíritas, né? Mas nós estamos trabalhando para as pessoas necessitadas. Não, para vocês não dá nada. Muito bem, muito obrigada, a gente agradece da mesma maneira. Então, é uma maneira também, né, de nos transformarmos, de podermos aceitar aquela reação. E isso era muito importante para nós, porque no fundo, a gente não gostava daquilo, mas aceitou. Isso todos nós vamos aprendendo através do tempo. Hoje nós informamos os nossos filhos, informamos netos, informamos todos aqueles que possam estar conosco. Mas tudo isso vai fazer parte de um processo que cada um vai desenvolver dentro de si através do Evangelho de Jesus, através daquelas extraordinárias páginas que Jesus nos legou e que continuam conosco e continuarão para sempre. Porque são esses textos evangélicos que vão fazer com que nos transformemos intimamente. Através da análise desses textos, refletindo sobre tudo aquilo que Jesus nos legou, é que nós vamos perceber a grandeza dessa mensagem. É muito bom. E de extraordinário valor para todos nós. Então, Jesus desencarnou há 2000 anos, mais, e, no entanto, nós continuamos lendo os seus textos, tudo aquilo que ele nos legou, analisando. E até hoje a gente lê um trechinho e quando vai ver, a gente vai, puxa, eu não tinha atentado bem para isso, para esse texto. Eu não tinha me dado conta do alcance desse texto. Essa maneira de agir, de pensar, de refletir, vai nos transformando, fazendo com que cada um de nós vença as suas dificuldades, os seus problemas familiares, problemas profissionais, né? Problemas educacionais, sejam eles quais forem. Nós vamos mudando a nossa concepção e procurando analisar aquilo que recebemos do alto. Leon Tolstói, ele é uma criatura assim extraordinária mesmo, de uma mansidão, de uma tranquilidade, né, que faz com que a gente reflita naquelas coisas que ele diz, né, porque ele tem hoje uma
uma evolução muito maior do que tinha quando estava encarnado. Quando ele escreveu aquele livro lá, Ana Karenina, e que as pessoas, depois ele percebeu, através da mensagem que ele traz, através daquela história que ele nos traz, que é um romance, ele começou a perceber, com muita dor, que as pessoas começaram a agir como a heroína lá da sua história. Começaram a cometer suicídio em vista de algum problema, um sofrimento, a perda de um ente querido, especialmente de um amor, de um grande amor. Então ele, no mundo espiritual, ele sofreu muito com isso, porque não era a intenção dele. A intenção era mostrar a realidade da situação, mas não desejar que as pessoas pudessem cometer suicídio, que é o maior crime que nós cometemos contra nós mesmos. Não há outro maior. Tirar a própria vida é terrível e nos vai causar sofrimentos infindos. Então nós aprendemos isso naquele livro Memória de um Suicida, que o Chico Xavier recebeu e faz com que a gente possa refletir sobre todos aqueles acontecimentos, sobre o sofrimento daquelas pessoas que tomaram uma decisão tão bárbara quanto esta, colocando um ponto final na sua existência. Mas até isso foi importante, porque hoje nós sabemos disso, nós temos essa consciência, e é de uma tal forma que o Leon Tolstói, ele procurou, depois disso, nos trazer textos mais elevados, textos que pudessem ser aproveitados pelas pessoas. E esse livro aqui especialmente, não sei se vocês conhecem, A Eterna Mensagem do Monte, Leon Tolstói fala sobre situações que aconteceram na época de Jesus e que ele estava lá. Leon Tolstói estava lá, numa outra existência. E essa vida que ele teve, essa existência, naquela época, foi muito importante para ele, porque como Leon Tolstói, como aquele célebre escritor da Rússia, do século XIX, ele sentia dentro de si a necessidade de buscar mais coisas sobre Jesus. Tinha coisas que ele dizia assim, mas não era bem assim. Porque no fundo ele se lembrava daquilo que tinha acontecido. Quando ele estava reencarnado, na época de Jesus, ele depois, nessa última encarnação como Leon Tolstói, ele começou a se lembrar de muita coisa. Ele via Jesus, ele estava lá na sua casa, em Yasnaya Poliana, lá na Rússia, sentado numa varanda, e era como se ele visse Jesus caminhando naqueles trigais que faziam parte da fazenda. Ele sentia sempre como se tivesse a presença de Jesus. Certamente era a sua memória integral, falando sobre aquela época em que ele estivera aqui na Terra e que conhecera realmente Jesus. Então ele começa falando nesse livro que é Eterna Mensagem do Monte, ele começa falando de casos que ninguém conhece.
mas que ele conheceu. E lá no mundo espiritual, né, ele teve essa abertura, já desencarnado, ele teve essa condição de se recordar. Então ele foi relatando certos casos. Ele fala, por exemplo, de um menino, que era um menino muito terrível. Ele tinha uns 10, 11 anos, e era um menino já muito terrível. E ele batia nas pessoas. E um dia, um menino, um colega dele, o tratou mal, e ele deu uma surra tão grande no menino que o menino ficou caído no chão. E então, ele voltou para casa também machucado e tudo mais, e seu pai, com muita raiva dele, sem saber educar, o pai colocou para fora de casa, expulsou-o de casa, sem nada, com a roupa do corpo, mandou ele embora e ele foi. E dessa maneira ele foi passando o tempo, e ele, claro que não ia melhorar. Por quê? Porque os contatos que ele encontrou nas ruas, naquela época, eram pessoas, eram crianças, eram jovens que estavam também necessitados de amparo, de ajuda, de uma informação diferente. Mas o que eles começaram a fazer? Começaram a roubar, começaram a matar, transformando as vidas deles, muito jovens, em vidas criminosas. E chegou uma hora em que ele resolveu se afastar desse grupo. Ele estava fugindo, ele não queria ser reconhecido. E ele chegou até um lugar em que ele viu que havia um homem que estava batizando pessoas. E viu também, logo ele ficou observando e logo ele viu que chegou Jesus, no caso, né, que ele não conhecia, mas ele viu que chegou esse homem, né, de vestes longas, de cabelos compridos, muito terno, de olhos claros, né, e que aquele que estava batizando ficou impressionado de ver que era exatamente o primo dele. Né? E ele então batizou Jesus. E esse Jafar, ele ficou tão impressionado com a conversa que eles tiveram, que foi pouca, mas com a conversa que eles tiveram, que ele não queria ir embora, mas quando ele viu uns soldados de Roma que estavam por ali, ele saiu pelo outro lado. Ele entrou no rio, ele foi batizado também, e foi para o outro lado, para evitar aqueles soldados. Ele se transformou num grande dono, digamos assim, de um grupo que fizeram muito mal a muita gente. Eles eram criminosos mesmo. E chegou uma hora em que ele resolveu deixar tudo aquilo. Ele se lembrava muito daquela imagem de Jesus, que ele não sabia quem era, mas que era a imagem de Jesus. E depois ele teve até a oportunidade de ouvir Jesus falar. Então ele resolveu deixar de lado tudo aquilo e começar uma nova vida. E ele se lembrou de um carcereiro que ele teve, certa ocasião em que ele esteve aprisionado, e que ele ficou lá um bom tempo. E ele, conversando com esse carcereiro, ele disse assim: mas é muito triste isso aqui, né? Se pelo menos eu pudesse fazer alguma coisa aqui dentro. Ele falou assim: o tempo passaria melhor. Então o carcereiro disse:
vamos jogar aqui, eu tinha um joguinho lá, vamos jogar uma coisa aqui, né? Ele falou assim, mas eu estou preso aqui, vai ser difícil. Eu falei assim, não, mas eu tiro você daí, a gente senta, não tem ninguém aqui, só estamos nós, né? Aí nós vamos jogar, a gente vai aproveitar um pouco do tempo. Mas mal o carcereiro abriu a porta, ele deu uma paulada no carcereiro e ele caiu no chão, o carcereiro, e morreu. E ele então saiu correndo, foi embora, partiu para outros lugares. Ele sabia, ele tinha um dinheiro guardado, ele tinha um esconderijo onde ele guardava o dinheiro. Ele foi lá, pegou todo aquele dinheiro, guardou numa bolsa e foi embora. E quando ele chegou numa cidadezinha, e ele foi pedir ajuda numa casa, né? E uma senhora que o atendeu falou assim, olha, deu-lhe um prato de comida, tudo mais. Ele falou da situação dele, né? Que ele era sozinho, não tinha nada. E ela o recolheu. Que ele falou, olha, eu posso fazer qualquer serviço que a senhora precisar, posso fazer qualquer serviço. E ele então começou a trabalhar ali, ajudando. Ela tinha o marido dela estava muito doente, estava na cama, e ela levou para ver o marido. E quando ele chegou lá, ele viu que era exatamente o carcereiro dele que estava ali naquela cama, que ele não havia desencarnado, mas que ele estava muito doente. Ele tinha perdido a condição de pensar, até de falar. E naquele instante ele refletiu bastante e ficou ali. Ele mantinha a casa porque eles não tinham porque como era o carcereiro que mantinha a casa com o dinheiro que ele ganhava, agora eles estavam sem nada. Então ele falou assim, não se preocupe, o dinheiro eu tenho. Né? O dinheiro eu tenho. Eu quero ajudar. E começou a manter a casa, tudo que ele fazia. Ele começou a tratar do carcereiro, desse senhor que estava lá. E que não o reconhecia, porque ele não estava bem. Teve problemas, então ele não estava podendo entender. Até que chegou uma hora que esse Jafar, ele tinha mudado de nome até, mas ele disse a esse homem que estava lá, o carcereiro, assim, olha, eu sou aquele que te derrubou, que te magoou, que te atingiu, que fez com que você ficasse nessa cama. E aí o enfermo ficou meio preocupado. Ele arregalou os olhos, ele entendeu perfeitamente o que estava sendo dito. Ele disse, mas não se preocupe, eu quero ajudar-te agora. Eu quero te ajudar. Eu não quero fazer nada de mal. E dessa maneira, ele ficou ali, era ele que dava o banho, era ele que dava a comida para esse senhor. Né? Era ele que fazia com que a esposa dele pudesse sair e comprar as coisas que precisava para a refeição. Então, tudo isso ele começou a fazer. Até que chegou uma hora que esse senhor, ele veio a falecer. Mas eles já tinham feito as pazes, eles tinham se entendido, né? E ele ficava ali muito tempo ajudando. Mas ele continuou ajudando depois. Só que, como ele começou a ver uma conversa na cidade, naquele vilarejo, dizendo que ele sempre tinha dinheiro. Tinha sempre muito dinheiro. Então, teve um grupo que achou melhor atacá-lo. E então, tirar o dinheiro. E foi o
que fizeram. Só que ele desencarnou, deram-lhe uma paulada na cabeça e ele desencarnou. Mas quando ele desencarnou, ele já havia feito tanto bem para as pessoas, né, que ele percebeu Jesus, muito distante assim, mas ele percebeu Jesus que vinha socorrê-lo. Porque ele realmente dera uma guinada na sua existência, fazendo com que as outras pessoas se beneficiassem com tudo aquilo que ele gerou em bênçãos para aquela aldeia. Ele, no final das contas, ele ajudava ali, era todo mundo. Então, essa lição, Leon Tolstói nos traz, mostrando que às vezes a criatura pode ser a pior possível, mas é simplesmente uma falta de orientação, é falta de ter entendimento sobre as coisas. Esse entendimento que não nos falta hoje, para eles era muito necessário naquela época. Mas ele foi ter tudo isso através das lições de Jesus, que ele, enquanto Jesus estava encarnado, ele ia ouvir quando Jesus falava. Então a transformação dele ocorreu nessa época, ouvindo Jesus e fazendo com que seu íntimo despertasse para uma realidade melhor. Então, Jesus para nós é tudo aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. E nós não temos essas dificuldades que eles enfrentaram no passado, porque hoje nós temos tudo na nossa mão. Hoje nós não precisamos correr atrás. As coisas vêm, porque tudo é diferente hoje. A nossa própria civilização é muito diferente daquela da época de Jesus. E os nossos sentimentos também, com certeza, são outros. E nós, assim, nós passamos a direcionar as nossas vidas através do Evangelho de Jesus e através, no nosso caso, através da doutrina espírita, que nos mostra a realidade do mundo espiritual, coisas que Jesus, naquela época, não pôde dizer tudo. Mas que Kardec, através dos seus estudos, das suas análises, das reuniões mediúnicas que eram feitas, ele conseguiu passar a bênção dos seus ensinamentos, de tudo aquilo que ele aquilatou através daquelas mensagens que vinham, através das informações dos espíritos que se comunicavam. Ele pôde nos transportar tudo isso à nossa época, né? Tudo isso veio até nós e vai continuar conosco, porque hoje nós temos a certeza disso. Todos nós somos criaturas criadas para a perfeição. Todos nós aqui estamos em busca dessa luminosidade maior que faz com que entendamos a nossa realidade e a realidade do nosso próximo e passemos a auxiliar a todos aqueles necessitados que encontramos no nosso caminho. Assim, que Jesus nos abençoe a todos, envolva a sua paz e que mais esta oportunidade de vivermos, de lembrarmos do nascimento de Jesus através das informações que nós temos, tudo isso para nós é importante, porque Jesus foi a figura de maior importância que já esteve aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê a sua paz.